Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 856 blogs diários e minguando até 434 dias, 19 de abril de 2026. Quem não assistiu os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social, se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 856 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon Batalha Final. Subtítulo: O lado esquerdo do corpo por ato missionário, parte 21. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, a referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E a playlist do YouTube Music. Essa é a minha descrição muito produtiva para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Pode acessar um blog antes, um blog depois, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 de blogs. Também possa acessar também a leitura do YouTube Music para que vocês possam fazer um trabalho de conscientização de uma forma continuada. Faça isto por você mesmo para que você possa ter ciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático, e tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser esta vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e se você achar vídeos melhores do que este, na internet eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comidas dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoas da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança. O, o corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido, o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional e a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar e poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer esse trabalho, né, de conscientização, né, pela expressão livre. Muito produtivo tudo que fora dito. Acompanha o blog anterior,
né, muito produtivo. Faça o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Não deixe de estar acompanhando o blog diário, certo? Porque tudo isso são coisas que possa, evoluir as suas consciência, mas para isso você tem que dedicar o seu precioso tempo, né, para este blog diário, para que você possa estar entendendo de tudo que está sendo dito. Não tire conclusões precipitadas sem ver os outros blogs diários, sem ver os outros vídeos, certo? Faz o trabalho de conscientização de uma forma continuada e deixa de ser essa vítima social. Vamos lá então fazer a expressão livre. A expressão livre, ela explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos, eh, dentro dessa sua Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que tenha dentro da sociedade, certo? Vamos lá fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre sobre este contexto. Vamos lá. Eu, particularmente, não temo a justiça de Deus e de batalhar com Deus. Eu sou justo e Deus é justo. O meu peso é o peso de Deus, a minha medida é a medida de Deus. Eu ganho, Deus ganha. Se eu perder, Deus ganha. E é isto que justifica o meu ato missionário. Entretanto, se eu estiver passando por uma necessidade no corpo, eu não vou me humilhar para um corpo emocional. E antes de me humilhar, eu prefiro roubar, pois eu Pois, se eu humilhar para um corpo emocional, eles vão manipular o que eu sou justo por diante de Deus. E se eu roubar, eles jamais poderão me manipular, pois vai me ter como inimigo. Pois os vossos, pois os vossos poderes são determinados por aquilo que eles têm, o dinheiro, e quando se tratando do meu espírito de criação, eu jamais rodo a roleta do meu passageiro para validar as vossas passagens. Eu entendo, quando eu desobedeço à lei do corpo, eu perco, e por isto que eu não rodo a roleta, pois nenhum dos meus inimigos poderão vencer junto comigo, pois a corrupção não pode determinar o meu bem, e sim o meu mal. E desta forma, o nosso fruto fica unificado pela corrupção deste que é corrupto. Ou seja, eu não prospero e nem prospero também os meus inimigos, pois são frutos formados por uma corrupção, e isto determina o meu ato missionário pelaquilo que eu sou justo e não pelaquilo que eu tenho. E ouvi uma voz: e a sua empresa? E falei: toda justiça é um cálculo da minha intenção, e toda medida é um cálculo da minha realização. E se a intenção dele é justo, eu também sou justo. Se a intenção for injusto, eu também sou injusto. Ou seja, no meu cálculo que tenho, ou seja, no meu cálculo, o que tenho, o que tem é proteção da medida no meu cálculo. Ou seja, no meu cálculo que tem a proteção da medida. No meu cálculo que tem, no meu cálculo é que tem, no meu cálculo é que tem, faltou uma expressão aqui. É que tem a proteção da medida que não foi posto com honestidade, né. Perfeito. Espera aí, vou terminar de ler aqui, só estou calculando. No meu cálculo
é que, no meu cálculo, que tem a proteção da medida que não foi posto com honestidade. E esta medida o uso como quebra de cacho e não é a minha intenção ter coisa que eu não produzo. E também não é a minha intenção perder coisa da minha produção. Eu sou justo à medida da forma que alguém é justo comigo, ok? Perfeito. Tive uma complexidade aqui que faltou uma expressão, não estava sem entonação, mas esse blog diário, você pode fazer a descrição dele pelo YouTube, fazer muito interessante essa escrita. Aqui nós vamos ver o trabalho de como as coisas se aplicam, como Deus se aplicou em Emanuel depois da morte de Emanuel, né, que ele veio a morrer, né, não era o caso de ser, né, de compreender aquilo que era correto, mas era o caso de unificação pela corrupção daquelas pessoas. Então, aqui está uma exemplificação, né, daquilo que é da profecia, do tempo real da profecia, com aquilo que gerou de espírito de profecia sobre aquilo que tem dentro da sociedade hoje, as corrupção dos corpos, e mantendo todo mundo unificado para que o juízo de Deus venha. Entenda isso. Vamos lá. Eu, particularmente, não temo a justiça de Deus. Por que eu falei que eu não temo a justiça? Sempre as pessoas justas, elas não temem, né, a justiça de Deus, mesmo porque eles são íntimos, quando a pessoa é um ato missionário, ele é íntimo de Deus, eles estão se conectados. A vida de Deus está conectada com o estado consciente do corpo emocional, e ambos ficam sendo um, o Deus e o ato missionário, as mesmas coisas. Então, todas as minhas expressões justificam também a expressão de Deus, tudo aquilo que Deus manifesta, tanto aquilo que é para o Cristo e tanto aquilo que é para unificar o Cristo, representando a unificação dos frutos, e tanto aquilo que é para Deus, representando a unificação do reino de Deus. Ambos vai ser as mesmas coisas, são a palavra de Deus, a expressão de Deus, um corpo emocional e qualquer coisa que vocês queiram entender. Aí você vai entender. Você vai entender de um corpo emocional diretamente? Não. Não é um estado emocional, são as expressões, são as palavras que estão soando livremente para a unificação dos corpos, explicando Cristo, e para a unificação do reino de Deus, explicando aí este grandiosidade que é a palavra da vida, né, um corpo glorificado juntamente com Deus, certo? Então, um representando a criação de Deus e outro representando a formação de Deus, certo? Entenda isso. Eu particularmente não temo a justiça de Deus, né, e de batalhar contra Deus, né, e de batalhar com Deus, né, de batalhar com Deus, né. Quando eu falo de batalhar com Deus, você entende que eu tenho um estado emocional e que muitas das vezes eu vou falar isso diretamente para você entender, eu não quero estar apresentando esse blog diário, eu tenho esses dias hoje, minha mãe, por exemplo, nesse dia mesmo que eu estou de folga, hoje eu estou de folga, minha mãe me chamou para ir para o sítio, eu falei assim: "Ó, como é que seria bom, né, minha mãe faz uma comida gostosa, eu estar lá no sítio, aí eu tenho que ficar aqui apresentando o blog diário, blá, 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 blá", o que vocês quiserem. Mas você entende que isso, o meu estado emocional é uma luta constante para aquilo que é coisas que de Deus, por exemplo, com o meu estado emocional, ou então o estado emocional meu, por exemplo, ele fica conectado da realidade de Deus, por exemplo, porque o sonho de Deus é uma espiritualidade que não explica o meu estado emocional, e muitas das vezes para mim estar num plano e fazer um com Deus, eu tenho que negar o meu estado emocional, as minhas vontades próprias, para que Deus seja um só no meu estado consciente. Então, eu fico batalhando com Deus para defender os meus estados emocional, para aquilo que para aquilo que eu entendo que é bom para mim, certo? Mas eu faço isso, qualquer pessoa faz. Eu desejo aquilo, eu quero outro, e fica traindo esposa, fica traindo Deus, fica traindo irmão, fica traindo blá, porque eles têm uma ideia, um lance na mente dele, que aquela coisa vai ser bom, mas não, 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 não é. Se você não tiver a percepção, você vai ter enganado. Aí você vai calcular tudo, Samuel, qual que você prefere? Não, tá tranquilo, estou aqui divertindo com Deus, tá divertindo, tá certo. Eu fico olhando para esses conteúdos, eu fico sentindo, vendo a graça de Deus, tranquilo, tá tranquilo, certo? Mesmo tranquilo. Mas existe essas possibilidades, nossos corpos emocionais estão influenciando no nosso espírito, no nosso estado consciente, e fazendo a gente se opor contra a vontade de Deus, muitas das vezes. Entenda isso. Eu particularmente não temo a justiça de Deus, né, e de batalhar com Deus. Eu sou justo, né, eu sou justo e Deus é justo, né, e Deus é justo.
o meu peso é o peso de Deus, certo? Ou seja, a minha expressão é a expressão de Deus. Tudo aquilo que eu falo é de Deus, certo? Independente de qualquer coisa, se é unificação para Cristo, se é unificação para o reino de Deus, tudo que eu fale determina a sabedoria de Deus diretamente. A sabedoria de Deus diretamente. Tudo que eu falo, eu tenho ciência nisso. E é isso que me faz um com Deus. É isso que me faz um com Deus. É exatamente as minhas expressões, as minhas manifestações, e entender que Deus, ele determina o meu estado consciente das minhas expressões, aquilo que eu estou dando para Cristo, aquilo que eu estou dando para o reino de Deus, certo? Fazendo essas duas percepções. Ou seja, vamos repetir de novo. Eu particularmente não temo a justiça de Deus e de batalhar com Deus. Eu sou justo e Deus é justo. O meu peso é o peso de Deus, a minha medida é a medida de Deus. Eu ganho, Deus ganha, certo? Eu me realizo, essa expressão pode ser eu me realizo, Deus se realiza, certo? Eu perco, Deus ganha. Eu perco, Deus ganha. Quando eu falo da minha perca, eu falo do meu estado emocional, porque algumas vezes eu vou ter que matar aquele estado emocional de eu querer estar indo para o sítio e deixando as minhas responsabilidades missionárias, porque eu vou ter uma vida melhor, sei lá, uma forma de realização. Ou seja, passa essas ideias na nossa mente, certo? Ou qualquer coisa que representa alguma coisa dentro da sociedade que eu perca, Deus ganha. Porque já aconteceu de eu perder dinheiro em coisas que eu estou me aplicando, né? E desse dinheiro eu ganho sabedoria, conhecimento, porque Deus me orienta da mesma forma. Ou seja, os prejuízos eu transformo em sabedoria, transformo em conhecimento e dou isso às pessoas para elas entenderem o que tem dentro da sociedade. Ou seja, eu perco, Deus ganha da mesma forma. Eu ganho, né? Eu ganho. Se eu ganhar, Deus ganha, significa que eu estou realizando com a mesma vontade de Deus, e se eu perder, Deus ganha da mesma forma. Significa que Deus, ele vai de qualquer, não é questão de coisa certa, coisa errada, Deus vai estar, né, fazendo o trabalho social, ou seja, para a unificação, ou seja, para o reino de Deus, certo? Tudo na forma expressiva deste corpo, né? Entenda isso. E é isto que justifica o meu ato missionário, né? O que justifica o meu ato missionário? Eu ganho, né? Eu me realizo, né? Se eu ganhar, Deus ganha, né? Eu me realizo junto com Deus, e se eu perder, Deus ganha e Deus realiza da mesma forma, né? Independente se eu estou achando bom, estou achando ruim, Deus vai ganhar da mesma forma, né? Eu entenda. Às vezes, o que eu quero dizer mais ainda? Porque eu não me sinto uma pessoa especial. Vou falar isso para você entender. Sabe, eu sempre vejo muitas pessoas que têm grandes ideias, grandes possibilidades vou falar isso diretamente, de Deus fazer o que ele faz comigo, fazer com outra pessoa da mesma forma. Então, eu não me sinto especial por essa expressão, por estar dando essa expressão. Deus é especial, vamos falar isso diretamente. Porque se eu não estiver exposto a fazer o trabalho, aparece mil outras pessoas aí querendo estar no meu lugar. Vou falar isso diretamente para você entender, querendo estar no meu lugar para ser, né, manifestar essa grandiosidade, tem mil bilhões de pessoas querendo se colocar no meu lugar. Vamos falar isso diretamente para você entender. Então, eu não me sinto especial, porque eu sei que as mesmas possibilidades que eu tenho, tem outras pessoas também que têm as mesmas possibilidades que eu tenho de que Deus manifeste essas grandezas neles da mesma forma, porque eu vejo, né, tanta pessoa que aí esforçada para fazer um trabalho, né, e alcançar essa virtude divina, essa grandeza divina, qualquer coisa que você queira entender, ou seja, eu não me sinto emocionalmente especial, certo? Com o meu corpo emocional, não me sinto especial por causa disso, que eu sei que existem outras possibilidades para que Deus possa realizar da mesma forma, certo? Mas entenda essa ideia, entenda isso, ok? Entretanto, se eu estiver passando por uma necessidade no corpo, né, vamos supor que eu estou passando por uma necessidade no corpo, eu não vou me humilhar para outro corpo emocional. Não me humilho. Se eu estiver passando uma necessidade por outro corpo emocional, eu não me humilho, não humilho para outro corpo emocional, né? Vou à pobreza, qualquer coisa. Vamos falar dessa forma. Vou se tornar um mendigo, vou fazer qualquer coisa, mas não vou me humilhar para outro corpo emocional, né? Mas
E antes de me humilhar, né, eu prefiro roubar, né. Se eu ver eu passando por uma necessidade, estou numa escassez danada de, recursos financeiros, blá, blá, blá e tal, o que que eu faço? Eu não vou me humilhar para outras pessoas, o que que eu vou fazer? Eu vou roubar. Então essa é a minha decisão. Se eu tiver, passando por uma uma ideia financeira muito mais grande, muito grande, então eu vou, antes de eu me humilhar para outro corpo emocional, o que que eu faço? Eu vou roubar. Então eu roubo. Antes de me humilhar, eu prefiro roubar. Então eu não me humilho para outro corpo emocional, mas roubo eles. Entenda isso diretamente. Pois se eu humilhar para um corpo emocional, eles vão me manipular. Manipula não. Quando você mostra abaixa a calça, mostra a bunda, acho que é essa a expressão que as pessoas falam. Então, as pessoas, elas sem consciência, elas vai aproveitar de você, ela vai te deixar mais na miséria ainda. Não vai te ajudar em nada, não vai. E se elas te dão alguma coisa, elas vão cobrar isso que ela está te dando, mesmo porque custa o trabalho dela, o suor dela, certo? A dedicação dela, certo? E se ela está do suor do trabalho dela, está representando o fruto dela, se ela me der alguma coisa, pode ter certeza que ela vai cobrar aquilo, porque é dela, é o fruto dela, certo? É dela, todos nós temos a ideia de produzir independentemente, então, se eu ganhar alguma coisa, ela vai me dar, certo? Então, entenda isso, ó. Antes de me humilhar, eu prefiro roubar, pois se eu me humilhar para um corpo emocional, eles vão manipular o que eu vão me manipular e que vai manipular o que eu sou, né? Vai manipular o que eu sou. Aí eu fiz uma expressão, né? Vai me manipular o que eu sou, justo por diante de Deus, né? Eu sou justo por diante de Deus. Ou seja, quando eu falando daquilo que é justo, a gente vai se aplicar aos atos emocionais de outras pessoas, eles vão me manipular e eu vou me permitir manipular e eles vão me manipular e eu também vou me permitir manipular pelo aquilo que eles estado emocional deles, certo? Diante de Deus não tem nada de emocional, não tem nada de emocional, não existe isso. Diante de Deus não existe estado emocional. Ou você tem consciência na vida, ou você relaciona o estado emocional na desigualdade da emoção, e você relaciona isso da desigualdade da emoção, criando, querendo se misturar pelas o fruto do outro, o outro fruto do seu, então, qualquer coisa, certo? Então entenda isso. Ó, pois se eu me humilhar para um corpo emocional, eles vão manipular o que eu sou, justo por diante de Deus, né? Eu sou justo, determinei justo por diante de Deus. Eu falei por diante do outro corpo emocional? Não, por diante de Deus. E se eu roubar, eles jamais poderão me manipular, né? Por que que eles não vão me manipular? Quando eles têm eu como ladrão, né, eles vão correr léguas de mim e falar: "Oh, Samuel, ladrão, ladrão", e então eles vai só sumindo, vai sumindo menos seus demônios, vai cuidar das suas vidas, vai embora, certo? Aí: Samuel, ladrão, vai embora, tranquilo, tá tranquilo, certo? Entenda isso. E se eu roubar, eles vão mais, eles e se eu roubar, eles jamais poderão me manipular, pois vai me ter como inimigo, pois os vossos poderes são determinados por aquilo que eles têm, né, o dinheiro, né. Você vê que hoje, né, isso é muito engraçado. Você vê, tudo que eles relaciona o poder é forma de ter dinheiro, 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 e as pessoas ficam cega aí emocionalmente, dinheiro é mais importante do que as pessoas, blá, 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 e convertendo essas coisas de ter no seu estado emocional, se aplicando, provocando desigualdade na relação, então, você acha que eu vou me juntar com essas pessoas? Não. Eu roubo o que eles têm, eu roubo o que eles têm. Se eles querem o dinheiro, eu roubo o dinheiro, pronto, acabou, tá determinado. E quando eles descobrir que eu sou ladrão, o que que eles vai fazer? Vai correr de mim, vai embora, tá indo tarde, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, entenda isso. Então, pois vai me ter como inimigo, pois o vosso poder não determina por aquilo que eles têm, né, pois o vosso poder vão ser determinado pelo aquilo que eles têm, o dinheiro.
E quando se tratando do meu espírito de criação, eu jamais rodo a roleta do meu passageiro para validar as vossas passagens, né. Aqui está um exemplo, né, que eu faço, que eu faço. Os passageiros chegou ali, aquela ideia ali de pagar passagem, descer pela porta da frente, você acha que eu vou rodar a roleta dele? Não, não vou rodar. Eu não ganho, eles também não ganham, porque todos nós somos produtividade, são os nossos frutos, são dependentes. Quando eu estou não roda a rolê dele, eu invalido a passagem dele, porque ele é um miserável, não vai conseguir, pensar de uma forma independente, então se dane para mim, se dane para ele também. Então, nós 2 somos corruptos, nós 2 somos ladrão, qualquer coisa que você queira pensar. Então eu jamais vou ficar um com dele: "Ah, você está isso, eu vou te ajudar aqui, porque você é uma pessoa que você pagou a passagem, blá blá blá". Não rodo, porque, a pessoa inconsciente, ignorante, estúpida, eu perco, ela perde também, né. Entenda isso, eu perco, ela perde também. Isso que faz, né, do corpo unificado pelo pecado das pessoas, o sacrifício do corpo vivo, sobre a frutificação dos corpos. Um erra, todos erram da mesma forma, e é assim, dentro da sociedade sempre vai ser assim. Um erra, outros terá consequências daquele erro, outras pessoas vão ter consequência. Não pensa que vai ficar tudo maravilha, está tudo corrupto e todo mundo vai prosperar sobre a corrupção. Não existe isso, prosperar sobre corrupção. Não existe isso. Entenda isso. Não existe prosperidade sobre corrupção. Não existe. Onde vocês tiraram isso? Não existe. Se existir, não vai ter reino de Deus. Se existir prosperidade pela corrupção, não vai ter reino de Deus. Vai ficar bem claro, todo mundo corrupto, tanto, bem igual está o dia de hoje, todo mundo corrupto, então todos nós somos corruptos, pronto, acabou. Entenda isso. E quando se tratando do meu espírito de criação, eu jamais rodo a roleta do meu passageiro, para validar as vossas passagens. Eu entendo quando eu entendo quando eu desobedeço à lei, né, do corpo, eu estou desobedecendo à lei, né, aquilo que pode ser certo, eu faço de uma forma errada, né, eu perco, e por isto que eu não rodo a roleta. Eu perco. Primeiramente, eu fiz uma coisa errada, eu vou perder, e aquela pessoa ingrata, inconsciente, que é diabos, que está fazendo, tormentando a minha vida, também vai perder, com certeza vai perder. Nenhum dos meus passageiros que veio para mim, pagando a passagem deles com dinheiro, eu aceitei eles bem no meu corpo, eles não entram. Diabo aqui não domina. E todos eu chamei de diabo. Eu olho e cada vez que eu vou olhando para aquilo, eu vou ficando mais em qualquer coisa, certo? Aí eu fico nesse estado mesmo. Não importa, não tem, quando é se tratando do meu espírito de criação, não temo nem a vida e nem a morte. É para perder, todo mundo perde junto, qualquer coisa, certo? Isso não é para ter uma consciência, para não ter um respeito com o próximo, fazer as coisas de uma forma correta. Se é um corrupto, todo é corrupto. Então, todos nós seremos corruptos por essas desgraças que as pessoas ficam fazendo dentro da sociedade. Entenda isso. Então, entenda, quando eu desobedeço à lei do corpo, eu perco. E por isto eu não rodo a roleta, pois nenhum dos meus inimigos poderão vencer junto comigo. Nenhum dos meus inimigos vence junto comigo. Ou eu venço, né, sozinha, ou eu venço com aquelas pessoas que querem vencer, ou eu destroio os meus inimigos pelo aquilo que eles pensam. Comigo eles não vão vencer, junto comigo não vai vencer. Ou eu faço um com a desgraça dele, ou as pessoas vencem né, se for vencer junto comigo, junto com Deus, então vai ter que ser uma forma que seja uma vitória de verdade, que não seja uma corrupção, que não seja um desrespeito ao próximo, qualquer coisa que você queira entender, ok? Entenda isso. Tudo, muitas das vezes a lei não se trata de você determinar, de você seguir regra, lei, legislação, política, não é isso, é você ter ato, consciência naquilo que eu posso produzir o bem para o meu irmão, daquilo que eu posso ter uma harmonia, fazer uma percepção, nossa, que isso é um prejuízo, que isso é ruim, certo? Ah, eu estou roubando, estou deixando de roubar, estou rodando roleta, estou fazendo uma coisa errada, blá, 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 muita coisa. Então, é a percepção de eu estar fazendo uma coisa correta por uma coisa correta, certo? Não é uma questão de eu estar fazendo uma coisa errada por uma coisa certa, não existe isso. Ou é certo, errado é errado. Sim é sim, não é não. Pelos meus comportamentos eu determino os meus frutos, certo? E quando eu estou, sei lá, quando os meus comportamentos for ruim, todo mundo vai ficar ruim da mesma forma. Os comportamentos vai ficar tudo travado aí dentro da sociedade, tudo corrupto, todo mundo é ladrão, e tudo é ladrão, todas as pessoas é ladrão, né? Sei lá, deixa, é isso aí, vamos lá.
Vamos lá. Eu entendo quando eu desobedeço à lei dos corpos, eu perco. E por isto que eu não rodo a roleta, pois nenhum dos meus inimigos poderão vencer junto comigo. Não vai vencer, não vai, tá? Se você se opor contra mim, não vai vencer junto comigo. Não vai, não vai, não vai, não vai. Pois a corrupção não pode determinar o meu bem, e sim o meu mal, né? A corrupção não determina o meu bem, sim o meu mal, certo? É isso que determina o meu mal, corrupção, certo? Não determina o bem, certo? E desta forma, e desta forma o vosso fruto fica unificado pela corrupção, e dessa forma o vosso fruto fica unificado pela corrupção deste que é corrupto, certo? Eu sou corrupto, a pessoa também é corrupta. Ou seja, eu não prospero e nem prospero também os meus inimigos. Não prospero. Eu não prospero, nem os meus inimigos prosperam. Não prosperam, não prosperam. Vê aí, pode olhar aí, né? Depois do tempo de Emanuel, vê se essas pessoas prosperaram. Não prosperaram. Elas adquiriram forma de ter as coisas de qualquer jeito, mas não teve prosperidade, não teve conexão com Deus, não teve nada disso. São coisas corruptas que eles relacionaram um para o outro, pode acreditar nisso. Ninguém nunca prosperou nesse tempo, entenda isso. Eu não prospero e nem prospero também os meus inimigos, pois são frutos formados por corrupção, né? São frutos formados por corrupção. Isso determina o meu ato missionário pelaquilo que eu sou justo e não pelaquilo que eu tenho, certo? Eu sou justo, né? Nada que eu tenho de dinheiro, né, família, nada disso representa o meu ato missionário, certo? Nada disso representa o meu ato missionário. Nada que eu tenho, nada, nem os bens materiais, nem dinheiro, nem se um dia eu tiver bilhões de dinheiro, nada disso representa o meu ato missionário. Nada diz, nada que eu tenho representa o meu ato missionário. Nada, tudo que eu tenho não representa o meu ato missionário. Entenda isso, ok? Entenda isso, olha. Pois o fruto é formado por uma corrupção. Isto determina o meu ato missionário, né? Vamos voltar um pouco mais aqui para vocês entenderem por completo. Vamos lá. Pois a corrupção não pode determinar o meu bem, e sim o meu mal. E desta forma, o nosso fruto fica unificado pela corrupção deste, deste que é corrupto. Ou seja, eu não prospero e nem prospero também os meus inimigos, pois são frutos formados por uma corrupção. Isto determina o meu ato missionário pelo aquilo que eu sou justo e não pelo aquilo que eu tenho, né? Então, nada que é material explica o meu ato missionário. Nada que é material explica o meu ato missionário. Nem os meus filhos, nem as minhas intenções emocionais, daquilo que eu determinam emoção, coisas alegres, coisa triste, nada disso determina o meu ato missionário. Nada disso determina o meu ato missionário. Nada daquilo que eu tenho, meu corpo emocional, não determina o meu ato missionário. A minha o que eu tenho hoje, meu carro, minha casa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, nada disso determina o meu ato missionário. Nada disso determina o meu ato missionário. Aí eu ouvi uma voz, depois que eu trouxe essa ideia que eu estou roubando a empresa, né? Aí eu ouvi uma voz. E a sua empresa? E a sua empresa, né? Se eu estou desviando dinheiro, se eu não estou rodando roleta, eu estou desviando dinheiro da empresa, entenda isso. Aí eu falei, o que eu ouvi uma voz. E a sua empresa? Eu falei, toda justiça é calculada da minha intenção, né? Daquilo que é minha intenção. Existe duas intenções, uma da forma de ser e outra da forma de ter, certo? O que justifica a minha intenção é a forma de ser, certo? É a forma de ser. Entenda isso. Tudo justifica, né? Toda justiça é calculada na minha intenção e toda medida é calculada na minha realização. Toda medida é calculada na minha realização, ou seja, o, e se e se a intenção se a intenção da minha empresa é justo, deixa eu acrescentar aqui. E se a intenção da minha empresa é justo,
eu também sou justo. Se a intenção da empresa é justa, é justa, eu também sou justo, certo? Se a intenção for injusto, se a intenção da minha empresa for injusto, eu também sou injusto. Ou seja, no meu cálculo, o que eu tenho é a proteção da medida que não foi posto com honestidade, certo? Da medida que não foi posto a honestidade. Por exemplo, você quer, neste tempo, não há ninguém que foi honesto, né, sobre tanto político, né, patrão, religião, são tudo forma de ter que as pessoas adquiriu dentro da sociedade. Não foi uma coisa para se realizar, certo? Então, essas formas de ter, ela veio de uma corrupção, né? As pessoas mais ricas exploram os mais pobres, né? Por ter conhecimento, por ter acesso ao governo, por ter acesso à doutrina religiosa, por ser qualquer coisa que vocês queiram pensar que justifica um agrupamento de uma pessoa, elas determinam a força aquilo que é forte, aquilo que não é forte, e que muitas das vezes, sem senso de justiça, a gente prejudica outras pessoas. Por exemplo, o que que eu nunca entendi que eu leve prejuízo à minha empresa. Eu executei o meu trabalho, né, na forma que eu entenda a maior da perfeição, certo? Da maior da perfeição, ou seja, todo o meu trabalho eu dedico a fazer, né, de uma forma honesta, mas você entende que todas as coisas, ela veio de uma forma corrupta, não tem como você fazer tudo 100%. Ou seja, se você fazer 100%, você está doido no meio de uma guerra dessa, numa coisa mais horrorosa dessa, uma corrupção, né, sei lá, de várias formas, patronal, política, social, as pessoas que estão aí dentro da cidade, comunista, que faz guerra com o outro, não há como. Eu fico flexionado para uma coisa e outra, deixa as coisas flexionadas. Agora, ser correto? Não existe forma de ser correto com a sociedade corrupta, não existe. Se eu for correto aqui, eu vou estar sobrecarregando os meus atos emocionais, eu vou ficar que nem os meus colegas brigando por causa de aquilo, blá, 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 muitas outras coisas. Então eles vão ficar perturbados emocionalmente, porque eles querem fazer correto, mas não tem como, porque todas as pessoas estão vindo sobre ele. Por exemplo, hoje, por exemplo, eu pago a hipoteca da minha casa, por exemplo, a minha empresa ela não deposita meu FGTS, então isso não, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que eu tenho 30.000 lá. Se eu tivesse com esse dinheiro na minha mão, eu pago a hipoteca da minha casa, eu aplico na hipoteca da minha casa, eu tenho uma economia de 200, 300 reais rendendo dividendo no banco, certo? Ou seja, o quanto de dinheiro eu estaria economizando se esse dinheiro tivesse caído na minha conta, por exemplo, eu estaria, ou seja, eu entendo que eu não perco, a empresa também não perde, certo? Eu não quero, não tenho intenção não, né, de prejudicar a empresa e tudo, se ela tem em consideração, eu também tenho em consideração e está tudo certo, certo? Entenda isso. Então, entenda isso. Olha, vamos lá de novo, vamos recapitular aqui. E ouvi uma voz, e a sua empresa? E falei, toda a justiça é calculada da minha intenção e toda medida é calculada da minha realização. E se a intenção da minha empresa é justo, eu também sou justo. Se a intenção for injusto, eu também sou injusto. Ou seja, no meu cálculo, o que tenho é a proteção da medida que não foi posto com honestidade, na medida que não foi posta honestidade. Bem explicado. E esta medida eu uso como quebra de caixa. Com todo o dinheiro que eu roube dessas pessoas que pagam, que eu roubo deles, eu deixo ali como para se a pessoa rodar a roleta, eu faço de troco, vou deixando ali e tal, né? Não é minha intenção de tirar dinheiro daquele dinheiro ali para me pagar passagem. Às vezes a pessoa faz uma coisa ou outra, às vezes a empresa lá fala que eu não rodei a passagem, eu vou lá, né, pego esse dinheiro que está sobrando de quebra de caixa e faço esse trabalho, certo? Existe, essa é flexibilidade, eu uso o dinheiro para ser flexível, para mim não sobrecarregar os meus atos emocionais, para que as pessoas não façam isso, certo? Não é a intenção né, de pegar esse dinheiro e pagar minhas contas com dinheiro, certo? Tem pessoas que pegam essa grana, deixa de rodar a roleta para se entupir de comida de gordurosa aí, de coxinha fritada com gordura suja, e entupir a veia do seu e detonar com os seus corpos emocionais. Então essa não é a ideia, entenda? E a princípio vocês entendem isso. Ou seja,
você vai fazer as coisas, você tem que fazer de uma forma consciente, entender as possibilidades de ser uma coisa justa, que certo, que faça uma ideia boa, certo? Entenda isso. Então, esta medida eu uso como quebra de cacho e não é a minha intenção ter coisa que eu não produzo, não é a minha intenção, né, hora nenhuma, nem na Mega Sena eu não jogo para nunca ganhar na Mega Sena, não tenho ideia de ganhar na Mega Sena, se eu tivesse ganhado, né, meu pai quando ele estava vivo, ele ficava sonhando, sabe, em de ganhar dinheiro na Mega Sena e ele eu via aqueles trabalho dele, aquela intenção amorosa de ter as coisas a qualquer custo, então vou dar tanto para meu filho, vou dar tanto para você, pra dividindo a ideia, eu ficava só olhando, mas puxa vida, se meu pai ganhasse mesmo, hein, Deus, como é que seria isso, né? Hum? Como é que seria isso? Nossa, as pessoas sem saber lidar com dinheiro, aquela família bonita que ele tem, ia ser destruída. As pessoas não estão preparadas para isso. Acredita nisso? Não estão. Não estão preparadas. Então, essa forma que a gente ganha dinheiro a qualquer custo é uma coisa muito, mas muito ruim. É muito bom você ficar pobre, que você vai ser feliz. Acredita nisso? Acredita? Essa pobreza, ela te limita, ela te comporta bem, ela te dedica à sua vida, ela te dedica à sua paz, ela te dedica à sua alegria. A partir do momento que você lidar com uma coisa que você não tem conhecimento, você se destrói todo, certo? As mesmas, possibilidades que você vê de estar se realizando, é a mesma possibilidade que você tem de estar se destruindo com essas mesmas coisas que você tem intenção, você tem essas intensidades, entenda isso. Então, e esta medida eu uso como quebra de cacho, e não é a minha intenção ter coisa que eu não produzo, e também não é da minha intenção perder coisa da minha produção, né. Eu sou justo à medida da forma que alguém é justo comigo, perfeito. Eu sou justo à medida da forma que alguém é justo comigo, certo? Entenda isso. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça isso realmente se foi produtivo para vocês, se vocês compreenderam o que está sendo dito. Fora disso, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.